Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 18, a palavra de Deus nos fala de algo tão presente na nossa vida e que muitas vezes interfere diretamente nos nossos relacionamentos e na nossa felicidade. A nossa realização também passa por aquilo que esta palavra nos revela nesse dia de hoje. Tiago, capítulo 3, começando lá em cima do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, não sejais muitos a vos tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a julgamento mais severo. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Aquele que não peca no uso da língua é um homem perfeito, capaz de refrear também o corpo todo. Se pomos um freio na boca do cavalo para que nos obedeça, conseguimos controlar seu corpo todo. Reparai também nos navios. Por maiores que sejam e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeníssimo leme na direção que o timoneiro deseja. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de grandes coisas. Comparai o tamanho da chama com o da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo, é o universo da malícia. Está entre os nossos membros, contaminando o corpo todo e pondo em chamas a roda da vida, sendo ela mesma inflamada pela geena. De fato, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos pode ser domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, nenhum ser humano consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos as pessoas feitas à imagem de Deus. Da mesma boca saem bênção e maldição. Ora, meus irmãos, não convém que seja assim. Porventura a fonte faz jorrar pelo mesmo orifício água doce e água amarga? Porventura a figueira, meus irmãos, é capaz de produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim também a fonte salina não pode produzir água doce. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Mostre por seu bom procedimento que ele age com a mansidão que vem da sabedoria. Mas se fomentais no coração amargo ciúme e rivalidade, não vos ufaneis disso, mas deixai de mentir contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto. Ao contrário, é terrena, egoísta, demoníaca. Onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens e toda espécie de obras más. A sabedoria, porém, que vem do alto, é antes de tudo pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz para aqueles que promovem a paz. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui a palavra de Deus nos diz uma coisa maravilhosa. Versículo 13. Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre por seu bom procedimento que ele age com mansidão que vem da sabedoria. É preciso que na nossa vida a gente use de mansidão em todas as circunstâncias. Quando a gente tem razão e também quando a gente não tem razão. Nós usamos de mansidão e precisamos ser mansos quando tudo indica que nós devemos ser. Mas também nós devemos ser mansos quando tudo nos mostra que nós não deveríamos ser. Às vezes tem momentos assim para nós,
A gente até se diz, não, agora chegou no limite, agora eu tenho mesmo que perder as estribeiras, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu vou fazer. Não é? Então, nesta hora, a gente se dá o direito de não ser manso. Não, está errado. Nós devemos ser mansos em todos os momentos. E ouvir a palavra de Jesus que diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Quando a situação parecer que pede o contrário, que merece uma atitude mais enérgica nossa, e até assim uma atitude mais irada, mais irascível, vamos aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Vamos nos perguntar e perguntar ao Espírito Santo, o que Jesus faria se Ele estivesse aqui agora no meu lugar? Qual seria a decisão que Ele tomaria? Qual seria o rumo que Ele levaria a esta situação? Porque Ele está aqui comigo. E eu quero agir segundo o coração de Jesus. Então, dizendo isso de uma outra maneira, não há nenhuma razão para que a gente não seja manso. Não há nenhuma razão para que a gente não seja bom. Para que a gente não seja doce com as pessoas. Não é? Ser amargo com as pessoas não melhora a nossa vida. Não melhora a vida dos outros. Aliás, quando a gente é amargo com as pessoas, tudo vai piorando. Porque a gente não faz nada sozinho nessa vida. Nós dependemos das nossas relações, dos nossos relacionamentos para nós fazermos as coisas. Dentro de casa, ninguém é família sozinho. No seu trabalho, você não realiza nada sozinho. Tem competências que são suas? Claro que tem. Não é? Mas a maioria dos trabalhos que você faz também depende de outras pessoas. Então, usar de mansidão vai fazer com que a sua vida avance de uma maneira muito melhor. Usar de mansidão vai fazer com que as coisas no seu caminho avancem da maneira como devem ser. Usar de mansidão vai te dar parceiros na caminhada. Vai pôr amigos ao seu lado. Então não custa nada a gente ser manso. Aliás, custa um pouquinho agora, mas os frutos que você recebe, meu querido, compensam em muito o esforço que você faz. A palavra de Deus, ela nos mostra que todos nós tropeçamos. Você viu aqui? Olha como a palavra de Deus ela é generosa para nós. Diz assim, meus irmãos, não sejam muitos a vos tornardes mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a um julgamento mais severo. Quem? Aqueles que querem ser mestres. Quem se põe à frente dos outros, recebe de Deus um julgamento mais severo. Porque se você se arvora em ensinar os outros, é sinal de que você sabe mais. Então, se você acha que sabe mais, sua vida precisa ser mais perfeita. E aí, São Tiago diz, olha, vamos com calma, porque ser mestre dos outros é uma vocação que nós recebemos de Deus. Não é uma coisa que nós impomos por nós mesmos. Não é simplesmente o fruto de um desejo. Ah, eu quero estar à frente das pessoas, então eu me coloco ali. É perigoso quem faz isso. Porque será cobrado por Deus por aquilo que está fazendo. E diz ainda no versículo 2, todos nós tropeçamos em muitas coisas. Sabe o que é todos nós? São Tiago se coloca junto. Veja, é um santo, é um homem de Deus, inspirado pelo Senhor. Tanto que nos deixou essa carta preciosa. São Tiago estava à frente das comunidades e ele dizia aos seus irmãos, aos seus companheiros, e fez chegar a nós nesta palavra. Ele está dizendo aqui, eu também tropeço em muitas coisas. Você também tropeça em muitas coisas. Na nossa vida nós cometemos muitos erros, mas se a gente domina a língua, eis aí um homem perfeito, eis aí uma mulher perfeita. Você quer ter o domínio da sua vida? Comece por dominar a sua língua. A gente diz, olha, eu tenho assim, tem umas coisas que me escapam. Sabe, tem umas coisas em mim que eu ainda não dominei. Você quer dominar?
Domine a sua boca, domine a sua língua. E aí ele dá para nós vários exemplos. Ele vai mostrando aqui que, olha, mesmo uma embarcação com todo o seu tamanho e debaixo de uma tempestade, sob a força impetuosa do vento, ela é governada por um lemezinho pequeno. Assim também todo o nosso corpo é dominado quando nós tomamos a direção da nossa língua. Veja um animal, um cavalo, muito maior, muito mais forte do que um ser humano. Mas quando o ser humano domina a boca do cavalo, com um cabresto que lhe coloca, leva ele para onde quiser. Assim também é conosco. Se nós dominamos a nossa língua, a nossa vida vai num rumo muito, mas muito melhor do que tem ido. Por quê? Porque existem certas coisas na nossa vida que compactuam com a mentira. A mentira não é só um fruto que sai dos lábios, mas a mentira também é uma manifestação da nossa maneira de ser, de viver. Não é? A língua transforma em palavra. Mas existem outras maneiras de dizer a mentira. Tanto que lá no versículo 14 a palavra de Deus nos diz: se fomentais no coração o ciúme amargo dos outros, uma rivalidade entre você e o outro, não fica se gloriando disso não, mas para de mentir contra a verdade. Porque o ciúme, a rivalidade, a contenda são maneiras de mentir, são formas de mentir. A gente entra em contenda contra os outros, a gente rivaliza contra os outros, a gente fica cheio de ciúme, porque a nossa vida não está sendo pautada na verdade. Porque a verdade é humildade. Quando uma pessoa caminha na verdade, essas coisas caem do coração dela. Por quê? Porque ela se torna uma pessoa humilde. A gente mente com a língua, mas a gente mente também com as nossas atitudes. Quando nos deixamos governar pelo ciúme, quando a gente se deixa governar pela inveja, quando a gente se deixa governar pela rivalidade. E toda mentira traz inquietação. Quando a pessoa mente, a primeira coisa que ela perde é a paz do coração. Porque logo em seguida vem a preocupação. E se descobrirem que eu menti? Quais vão ser as consequências quando as pessoas perceberem que eu não estou falando a verdade? E olha, mais ainda, a gente está falando que não são só palavras, atitudes. A gente começa a ter atitudes pautadas no ciúme, baseadas no ciúme. A gente começa a se perguntar: nossa, e a hora que descobrirem que eu fiz isso porque eu estou com ciúme do outro? A hora que perceberem que eu estou sendo do contra, só para rivalizar com esta pessoa. A pessoa está certa, eu sei que ela está certa, mas eu não quero dar razão a ela, então eu fico como rival, eu fico disputando com ela. Só que mais cedo ou mais tarde as pessoas descobrem, e no fundo a gente sabe disso. Então por isso o nosso coração começa a ficar inquieto. Toda mentira traz inquietação, e todos os pensamentos, atitudes que trazem inquietação não são de Deus. Quando você vê que você está muito angustiado, que você está inquieto, que você está agitado, que você não está se cabendo em si, você pode ter certeza que tem alguma coisa errada aí. E esses pensamentos não são de Deus, porque eles nos expulsam de nós mesmos. Você já viu aquela expressão que alguns dizem assim, quando acha uma pessoa muito agitada, fora de si, meio louca, diz assim que a pessoa está fora da casinha. Está fora da casinha por quê? Está fora de si. Aquela situação a expulsou dela mesma. Ela está tão cheia de coisas ruins que ela não consegue ficar em paz consigo mesma. Igual aquela pessoa que quando não está bem dentro de casa, não volta para casa. Termina o trabalho, ela fica zanzando pela rua, porque voltar para casa é se encontrar com quem ela não quer, é se encontrar com situações que ela não domina, que a angustiam. Então o que ela faz? Ela foge de casa. Só vai em casa para comer e para dormir. Tem gente que fica assim consigo mesmo. A pessoa não quer parar,
Porque parar é encontrar dentro dela aquilo que está angustiando.